Esse é o material de apoio da disciplina TR 00116 de energização rural, verificação e ou correção do fator de potência na propriedade rural. Só para lembrar, o fator de potência então está relacionado no circuito, nós temos presença de bobinas, no caso, ou motores ou transformadores. Essas bobinas levam ao aparecimento do consumo de potência reativa. Nós vamos perceber esse consumo de potência reativa relacionado aos efeitos de eletromagnetismo, lembrando-se da regra da mão esquerda, regra da mão direita e a lei de Faraday, ou o cálculo da força eletromagnética. Do ponto de vista prático, a presença das bobinas nos impõe a observância do limite do cosseno φ previsto na legislação. Do ponto de vista de efeito, nós temos que controlar a corrente parasita que alimenta essa potência reativa, cuja presença no circuito dá o efeito Joule, e tanto essa questão do limite do cosseno φ quanto o efeito Joule da corrente parasita tem um impacto econômico na fatura de energia elétrica. Continuando a recordação, a relação dos motores com os capacitores, esse é o nosso circuito padrão, onde nós temos uma fonte de potência elétrica, ela alimenta tanto a potência ativa quanto a potência reativa, no caso aqui um motor. Nos casos de correção de cosseno φ, nós temos que parte da energia reativa é dado por um ou mais capacitores. Lembrando que um capacitor pode ser resumido como duas placas planas, infinitamente próximas, onde a DDP induz um acúmulo de cargas de um lado das placas e a fuga das cargas do outro lado das placas. Mecanicamente falando, você tem uma superfície metálica separada por material dielétrico de outra superfície metálica. A conformação mais tradicional é essa cilíndrica, onde você enrola as duas placas em torno do núcleo. Lembrando que no capacitor a corrente é zero, ou seja, nenhum elétron pula de um lado para outro. Agora, se a corrente é zero, nós estamos num circuito de corrente alternada, então ora a DDP está acumulando elétrons de um lado do capacitor, ora acumulando elétrons do outro lado do capacitor. Isso leva a que o capacitor carregue e descarregue, e esse fluxo de elétrons que está carregando e descarregando, entrando e saindo do capacitor, ele será percebido como uma diferença dos fasores, por isso que você percebe um descolamento entre os fasores de tensão e corrente. Esse carregar e descarregar do capacitor em função da mudança da DDP com que a gente perceba uma corrente, essa corrente no circuito de corrente alternada entra e sai do capacitor, é ela que vai então alimentar a nossa potência reativa. Por isso que quando você coloca de fato um capacitor associado ao motor, você consegue fornecer parte da energia reativa no carregar e descarregar dos capacitores. E aí você não necessita mais fornecer toda a potência elétrica a partir da origem. Parte dela, então, vai circular somente entre a bobina do motor e as placas do capacitor. Ou seja, você só vai ter o efeito Joule nesse ramo do circuito e não mais aqui. Do ponto de vista prático, no projeto que estamos desenvolvendo nessa disciplina, nós temos uma combinação de cargas resistivas e indutivas, e nossa pergunta passa a ser qual o cosseno φ da propriedade como um todo, e se esse cosseno φ resultante está dentro dos limites prometidos pela legislação. Lembrando que você pode gastar 8% de reativo, ou seja, nossa meta não é um cosseno φ unitário, cosseno φ 1, mas sim um cosseno φ de 0,92, ou seja, é permitido eu gastar potência reativa, não preciso zerar o consumo de potência reativa. Só tem que garantir que ele represente no máximo 8% do meu consumo elétrico. Para começar a brincadeira, nós partimos já dos cálculos que vocês já fizeram da propriedade, que é justamente do cálculo do tráfego, onde você transforma a potência útil, né, ou watts, em potência elétrica real, kVA. Nessa primeira aproximação do cálculo do cosseno φ, nós vamos ter uma visão estática do cosseno φ, partindo então do cálculo do tráfego que nós já fizemos. Nós vamos então construir o triângulo de potência para a nossa propriedade. Precisamos saber a nossa potência ativa, esse cateto aqui, que nós já temos da somatória das potências ativas do cálculo do transformador, 48,38 kW. E aí nós precisamos então calcular a potência aparente, que é a carga elétrica real em kVA, que nós já também calculamos para a estimativa do tamanho do transformador, que deu os nossos 53,13 kVA. Nós não sabemos é justamente a potência reativa que está sendo consumida na nossa propriedade. Sabemos que o cosseno φ é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, 48 dividido por 53, que dá um cosseno φ de 0,91. Se fosse uma propriedade residencial, já estava resolvido. Porém, como é uma unidade alimentada em tarifa comercial, nosso objetivo passa a ser 0,92. Para estimar o nosso consumo de reativo, nós partimos da nossa potência ativa vezes a tangente de φ, ou seja, o arco cosseno de 0,91, que é o cosseno de φ que nós calculamos.
que nos dá um valor de 24 kVA reativo. Esse passa a ser, então, o fechamento do nosso triângulo de potência. Para um cosseno φ de 0,92, nós não podemos ter, então, tanto consumo de reativo, e nós, então, estabelecemos que para a mesma potência ativa, 48,4 kW, com a tangente do arco cosseno de 0,92, que é o cosseno φ objetivo, nós temos que ter um consumo máximo de 22,6 kVA reativo. Esse passa a ser o triângulo de potência que nós desejamos, e para atingi-lo, nós fazemos, então, 24,2 kVA reativo menos 22,6, dando, então, a necessidade de adicionar à propriedade 2,14 kVA reativo para a correção do cosseno φ como um todo. A solução mais tradicional é a instalação de um banco de capacitor junto ao relógio, né, o elemento medidor da propriedade, e com isso, então, nós evitamos o faturamento e as multas. A próxima pergunta, então, passa a ser onde nós podemos corrigir, de fato, o cosseno φ na propriedade. Para a sede, nós temos, então, a potência ativa de 12,4 kV e uma potência aparente total de 12,8 kVA. Para a casa dos colonos, potência total de 18, potência aparente de 19. Então, para a sede, nós temos um cosseno φ de 0,97, portanto, não precisa corrigir. Para a casa dos colonos, um cosseno φ de 0 também 97, corrigir. Já para o curral, nós temos um consumo de potência ativa de 9,59 kW e um consumo de potência aparente de 11,8 kVA, que dá um cosseno φ de 0,82. Então, mesmo para uma instalação residencial, também necessitaria ser corrigido. E na irrigação, uma potência ativa de 7,5 e uma potência aparente de 9,2, que dá um cosseno φ de 0,82. O que faz sentido, que é exatamente o cosseno φ dos motores que estão instalados na irrigação. Olhando primeiro para o curral, então nós temos que para um cosseno φ de 0,92, a nossa potência reativa máxima deveria ser 4,08 kVA reativo. No curral, para a gente ter a potência reativa total, nós vamos pegar, então, a potência ativa instalada, tangente do arco cosseno de 0,81, que identificamos, e vemos que, no máximo, poderia ter um consumo de 6,93 kVA. Portanto, para a correção no curral, então, para o curral, seria uma opção você instalar um banco de capacitor de 2,8 kVA reativo. Olhando já para a irrigação, nós temos que um consumo máximo reativo para o cosseno φ 0,92 deveria ser da ordem de 3,2 kVA. Nosso reativo real é 5,2, portanto, temos que adicionar aos motores, né, 2 kVA para que o cosseno φ saia de 0,82 para 0,92. Finalmente, podemos verificar qual é o cosseno φ final da propriedade após essas correções propostas. Então, somamos as nossas potências reativas, dividimos pela soma das novas potências ativas, que não mudou, e leva, então, o cosseno φ final de 0,95, superior, então, ao 0,92 esperado. Por quê? Porque, de fato, o cálculo individual, para você fazer a correção de cada um dos cossenos φ, tanto no curral quanto na bomba, quanto na irrigação, dá um reativo maior. Ou seja, em vez de 2,14 kVA, nós acabamos adicionando à propriedade 4,85 kVA. Ou seja, a gente deixa de utilizar parte do reativo excedente, de 0,92 a 0,97, da sede e dos colonos. Olhando um pouco mais detalhadamente dentro do curral, olhando especificamente para o motor da picadeira, motor de 3 cavalos, alimentado em 220, com cosseno φ de 0,8, uma eficiência de 80%. Nossa potência real absorvida vai ser da ordem de 2,76 kW. Então, nós vamos conseguir montar o nosso triângulo de potência da situação real. Esse cateto é um que não vai mudar, nossa potência real absorvida, cosseno 0,8. Portanto, a nossa tangente vai ser a potência real dividida por cosseno de 1, que vai dar 3,45 kVA. Para o cálculo do cateto, ou seja, da potência reativa, podemos utilizar tanto a fórmula pitagórica, como calcular, através de trigonometria da tangente, e chegamos, então, que o consumo de reativo na picadeira é da ordem de 2,7 kVA reativo. Esse, então, é o nosso triângulo desejado, com a mesma potência real, porém com cosseno φ de 0,92, o que dá um ângulo de 23,1 graus. Fazendo pela tangente, nós temos, então, um consumo máximo de 1,12 kV, ou seja, nós temos que instalar alguma coisa perto de 1 kVA reativo junto ao motor da picadeira. Olhando no mercado, nós encontramos esse capacitor de 1,67 kVA reativo, custa em torno aí de R$ 200, cotação de março de 2021. Esse, então, passa a ser o nosso triângulo de potência final. A nossa potência real, que não muda, 36,
o nosso novo reativo, que fica o consumo 2,7, que é o reativo que o motor consome, menos o reativo fornecido pelo capacitor, fica com o consumo reativo real, percebido, de 0,4 kVA, o que dá um consumo real elétrico de 2,78 kVA. Ou seja, nós saímos de uma condição de 3,4 para 2,7 de consumo de potência elétrica. Com o cálculo do capacitor adicionado, então, à picadeira, nós vamos para o nosso novo diagrama de cargas do curral, em função da adição do capacitor, então, de 1,67 kVA reativo. Isso faz com que o nosso novo consumo de potência total caia para 11,13 kVA total, que nos dá um cosseno φ de 0,81 para 0,86, ou seja, subiu o cosseno φ, mas ainda não passa. Portanto, nós vamos então calcular mais um capacitor para o próximo motor, que é o motor da debulhadora de milho. Olhando agora para a nossa debulhadora de milho, que é um motor de 5 cavalos, 220, mesmas condições, 0,880% de eficiência, uma potência real absorvida de 4,6 kW. Nós montamos nosso triângulo de potência, cosseno φ 0,8, calculamos a nossa hipotenusa, que é o consumo real elétrico, né, 5,45 kVA, utilizando as mesmas relações trigonométricas, que nos dá um consumo de reativo, então, real do motor da debulhadora de milho de 4,3 kVA reativo. Fazendo o nosso triângulo de potência desejado para o cosseno φ de 0,92, nós temos, então, um consumo máximo de reativo de 1,96, ou seja, precisamos adicionar ao motor da debulhadora de milho 2,3 kVA reativo. No mercado, nós identificamos esse capacitor aqui de 2,5 kVA reativo, que também, mesmo com uma capacidade maior, está orçando em torno de 200 a 220 reais, preço de março de 2021. Nosso triângulo de potência final, então, passa a ser os mesmos 4,6 da potência real. O nosso consumo de reativo final passa a ser os 4,31 consumido pelo motor da debulhadora de milho, menos os 2,5 pelo capacitor. Então, temos um reativo final de 1,81, que nos dá um consumo elétrico total de 4,94 kVA. Agora, voltando ao curral, uma vez calculado o capacitor da debulhadora de milho, nós temos um novo quadro de cargas. Então, da debulhadora de milho, que tinha um consumo de 5,8 kVA, passa a ter 4,9, em função da adição do capacitor de 2,5 kVA reativo. Isso dá um total de energia, 10,32, leva um cosseno de 0,86 para 0,929, ou seja, passa. Então, dessa forma, com a adição desses dois conjuntos de capacitores, na picadora de milho e na debulhadora de milho, nós fazemos que o cosseno φ do curral passe do valor de 0,81, que era o valor inicial dele, a 0,92 e, portanto, fique dentro do previsto na norma. Lembrando que é difícil encontrar um banco de capacitor do valor de 2,5 kVA reativo e que, então, essa solução nesses valores pequenos de acréscimo de carga capacitiva é normalmente mais fácil você atuar diretamente nos motores. Lembrando que, por exemplo, no caso da picadeira, já foi bastante difícil achar um capacitor com uma capacidade pequena o suficiente para aquele tamanho de motor, que já é um motor bem razoável, correto? Então, com isso, a gente resolve a correção de potência do curral e o mesmo procedimento, então, para as duas bombas de irrigação, e com isso você corrige o cosseno φ da propriedade, não só com banco de capacitor junto ao relógio, mas com grupos de capacitores junto à picadeira, junto à debulhadora de milho e junto aos dois motores da irrigação. Como a legislação prevê que o acompanhamento do cosseno φ seja feito 24 horas por dia, a cada 15 minutos, nós temos uma segunda aproximação, uma visão dinâmica, onde você vai, hora a hora, com base na sua curva de carga, calcular o cosseno φ para cada uma das localidades e o cosseno φ resultante para toda a propriedade. É exatamente o mesmo cálculo que a gente fez para cada uma das localidades de forma estática, é só multiplicar pelas colunas de hora a hora do Excel, que você já montou do seu projeto, e você termina com uma tabela assim. Ou seja, para cada uma das localidades, você vai ter a potência ativa, a potência aparente, e vai poder calcular o seu cosseno φ. Então, 0,8, 0,8, 0,8, 0,98. Curral, 0,8, 0,8, 0,8, 0,94. Irrigação, 0, quando ele não está ligado, né, não há consumo de potência, 0,82, e aqui, quando somente a iluminação está ligada, a iluminação sendo uma lâmpada incandescente, ou seja, 100% reativo, o cosseno φ é 1.
e aí quando o motor volta a ligar, cosseno φ 0,92. Na casa dos colonos, nós temos já um cosseno φ que varia de 0,8, que é quando só a geladeira está ligada, né? Aí entra o chuveiro, sobe o cosseno φ de 0,99, porque a carga do chuveiro sendo 100% resistiva, então você consegue então fazer o fasor mexer. Então você consegue que o cosseno φ resultante se aproxime da unidade. Isso vai variar de hora a hora. E no geral você vai ter então um cosseno φ que vai variar de hora a hora de acordo com a tua curva de carga. De forma gráfica, nós temos a nossa variação do cosseno φ. A nossa meta seria fazer com que todas essas curvas estivessem acima dessa marca laranja, que é o 0,92. Como esse é um projeto simplificado e há poucas cargas, e tem algumas localidades que têm cargas puramente indutivas, como no caso, por exemplo, da irrigação, onde você vai ter um cosseno φ realmente baixo, que é dado pelo cosseno φ do motor, 0,82. Então, é mais fácil você corrigir essa carga individualmente, que foi o que a gente fez na etapa anterior, o cálculo da irrigação, do que, de fato, buscar levar toda essa curva para acima de 0,92. Assim como a irrigação, o curral também é uma outra unidade que tem bastante carga indutiva, muito motor, e a curva dela está sempre abaixo do 0,92. Então, igualmente como no exercício anterior, faz mais sentido eu corrigir pontualmente esses motores do que, de fato, investir, por exemplo, no banco de capacitores para elevar toda essa curva acima de 0,92. No caso da sede e na casa dos colonos, há uma série de outras cargas, por exemplo, as tomadas de uso geral, as TUGs, que não entraram no cálculo e que elas fariam com que esse cosseno φ se aproximasse mais da meta de 0,92. Portanto, esse aqui é só um exemplo para dizer como seria o cálculo do cosseno φ horário do projeto, mas, dadas as simplificações do projeto, não tem sentido pedir que vocês façam essas correções dessas curvas hora a hora. Espero que com isso vocês consigam terminar o projeto e tenham entendido um pouco melhor como você faz para gerenciar o cosseno φ dentro da propriedade. Ok? Muito obrigado.